no outro sentido. Aê. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo. E aí, tudo bem? Tudo certo? Beleza, e você? Como que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Legal. Cara, queria te agradecer pela Tamo prontidão junto. de participar aí desse papo. Fico muito feliz de você aceitar o convite e acho que Ok. aqui todo mundo vai aprender nessa live contigo. Não, eu que agradeço aí, tamo junto. Eu vi que você entrevistou lá o José Carlos, né? Grande atleta. Enfim, então, quem sou eu pra não ceder uma entrevista pra você, né, cara? Então, Imagina, não fala isso, é cara. isso. Tamo junto. Muito obrigado. Inclusive, eu já queria deixar o seguinte: é engraçado que quanto mais importante dentro do cenário, mais humilde é a pessoa. Inacreditável, cara. Vocês dois têm esse traço assim em comum. Vocês Tá, atendem prontamente, foram super solícitos, então agradeço demais. E tamo junto, primeiro de cara. tudo, Vitor, queria te perguntar o seguinte: já que já para deixar todo mundo avisado, a gente já conversou previamente, 5h30 o Vitor tem um compromisso. Talvez Então, a gente vai conversando, pode ser que estenda um pouquinho aí. Vamos desenrolando, fica tranquilo. que beleza. Então vamos nessa. Beleza? Cara, brevemente, assim, o seu currículo ele é grande, mas dá uma passada geral das competições que você participou. Eu sei que você participou do Mister Universo Júnior. Traz até o título aí que te trouxe como profissional para o pessoal se inteirar um pouco mais. Então, cara, eu compito desde 2013, né? Então eu comecei competindo na Júnior mesmo, com 19 anos, eu não lembro muito bem. Competi vários estaduais aqui, né? Em Curitiba, aqui no Paraná. Fui Uhum, campeão sul-americano, né? Eu comecei competindo pela uma entidade que se chama NABA, né? Não sei se todos aí conhecem, você com certeza deve saber. Né? uhum, Antes era NABA e FBB, né? Hoje tem várias outras federações. Mas eu comecei ali pela NABA, onde era mais forte, né? uhum. E fui campeão júnior estadual, fui campeão sul-americano júnior também. Aí, consequentemente, eu passando os anos, eu fui para a FBB. Eu comecei competindo na categoria júnior também na FBB. Porém, desculpa, eu não competi na categoria júnior na FBB. Eu competi na sênior com idade de júnior. Porque eu lembro de um ano, se não me engano, era 2015, que eu fui Hum. competir o Paranaense, né? E aí a intenção era competir as duas categorias, era competir a categoria júnior e a sênior, Dobrar, né? era dobrado. Mas antes não tinha isso, né? Eu lembro que o cara falou assim, ó, ou você vai na júnior ou você vai na sênior. Aí na época eu peguei, liguei pro meu treinador e falei, né, ó, ele falou isso, daí ele falou, pergunta pra ele se júnior vai pro overall. Daí ele falou, ó, se júnior não for disputar o overall, você vai na sênior. Aí eu não disputar, no júnior não disputaria o overall, né, obviamente. Então eu fui na sênior até 85 quilos, daí eu fui campeão overall. Tá, Entendeu? então, só para esclarecer, assim, você apostou que você conseguiria ser o campeão da Não, é categoria que com... naquele ano, assim, todas as minhas preparações, cara, veja bem, não quero que vocês entendam isso como uma forma de arrogância, tá? Mas sim como a mente do campeão, a cabeça do campeão. Então, até que me prove ao contrário, eu sou o campeão, entendeu? Eu sou o campeão overall. Até que me prove ao contrário. Como que vão me provar ao contrário? Alguém ganhando de mim. Então, até alguém ganhar de mim, eu sou o campeão. Então, para mim, aquele campeonato, nada me importava se não fosse o overall. Então, Sim. todas as competições eu tenho essa mentalidade, entendeu? Então, eu fui para a competição focado, treinado e direcionado para ser campeão overall. Por isso que naquele momento eu falei, eu vou na que me possibilita ir pro overall. Entendeu? Porque Perfeito. eu tinha a convicção que eu ia ser o campeão e realmente eu fui. Né? Então, Confiança assim, no trabalho, né? exato, isso não é arrogância, né, cara? É confiança, porque se eu não confiar no meu trabalho, quem que vai, né? Aí eu fui campeão overall, seniors, com idade de júnior, né? Eu fiz um feito bem legal aí no esporte. Aí, consequentemente, eu fui pro meu primeiro brasileiro, né? Sênior também, mas com idade de júnior. Eu não me dei bem nesse brasileiro, eu tive alguns problemas. Eu lembro que eu fiquei em Uhum. 12º.
Eu esperei um ano para competir novamente o brasileiro. Eu voltei no brasileiro, fui campeão overall. Daí eu fui campeão overall com acho que 24 anos. Fui campeão overall brasileiro sênior, né? Aí eu esperei, aí eu esperei mais um ano e fui competir no Mister Olímpia Amador, porque daí eu já queria competir. Aí já começou a implementação da NPC, né? Aí eu já queria competir nos campeonatos que liberasse o Procard. Aí, consequentemente, eu fui no primeiro Mister Olímpia Amador que teve aqui, fui campeão overall também, ganhei o Procard lá. E agora eu tô para fazer a estreia no profissional, né? Então... Perfeito. Cara, ó, eu vou te falar assim, eu acompanho o teu trabalho, você sabe, a gente já trocou mensagem antes desse contato que eu fiz contigo. E eu queria dizer o seguinte, cara, o que mais me chamou a atenção desse Mister Olímpico que você ganhou é que, você sabe, às vezes o campeonato, apesar de você ter o foco para ser o campeão, às vezes aparecem ali, você não sabe quem que vai aparecer. Isso, é. E você ganhou de caras muito bons. Sim. Muito bons. Dado o seu condicionamento, enfim, acho que ali você fez um trabalho realmente impecável. E agora você está numa nova... digamos, você vai reestrear, né? Isso, exatamente. É o que eu costumo falar, né, cara? Agora chegou o ponto de caminhar do zero novamente, né? Então é como se fosse minha primeira competição. Como se fosse, não, é minha primeira competição na liga profissional, é outra coisa lá. Entendeu? É outro nível, né? Que é o divisor de águas dos atletas que têm a cabeça 100% para aquilo e para os que não, entendeu? E nessa competição aí do Mister Olímpia Amador, eu ainda falo que não foi meu melhor físico, né, cara? Há 10 dias antes dessa competição, eu tava no meu auge. Então, por alguns erros que eu cometi mesmo, em relação a treinamento na última semana ali, na fase de depressão, eu acabei me esgotando demais nos treinos e foi um dos motivos que não fez com que eu alcançasse a minha condição 100%, entendeu? Eu acabei depletando demais, né? Eu passei do ponto, mas enfim, isso aí é papo para outro vídeo. E mesmo assim deu certo. Mas agora, como você falou, é uma nova era para mim, né? É um novo ciclo, sem trocadilhos, né? Que se inicia e eu tenho que estar preparado para isso, né? Então, sim, eu sei exatamente como eu tenho que pensar, eu sei como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer para conseguir estar lá batendo de frente com os caras, né? Porque agora a pedreira é... Isso, agora meu amigo, o buraco é fundo. É que na verdade agora chegou num nível que todos são bons, né? Não tem atleta ruim lá em cima, né? Todos fazem a mesma coisa que você ou mais. Todos investem a mesma coisa que você ou mais. Então, agora fica muito difícil, né? É muito nivelado os campeonatos, né? Então, sim, agora, a principal função agora, antes mesmo de pensar numa vitória, seria pensar num condicionamento incontestável, né? Um condicionamento digno de estar pisando naquele palco. É isso. É isso, sim, que eu penso, né? É isso que eu penso, é isso que eu converso com o Patrick também. Isso é uma coisa que eu gostaria que a gente voltasse mais pra frente, porque me interessa muito essa parte agora, você pensando na questão da entrada, na sua reestreia agora como profissional. Mas me tira uma dúvida. Agora, assim, você está numa fase de transição, né? Você conquistou seu cartão profissional e agora você vai rumo à sua primeira competição. Isso. O que você já sentiu de diferença agora, principalmente no seu off-season, com relação às calorias que você está tendo que ingerir? Eu sei que você agora fazendo esse trabalho com o Patrick, tá um trabalho muito azeitado. A gente percebe que vocês têm uma sintonia bacana. O que você percebeu, assim, na abordagem dele do ponto de vista dietético, que você falou, nossa, cara, esse o tipo de trabalho que casa bem com a minha preparação, com o meu feeling? Bom, na verdade, desde a primeira vez que eu trabalhei com o Patrick, que foi em 2017, ele já me abordou de uma maneira que me surpreendeu, né? Eu posso garantir para vocês que não muda nada do amador para o profissional, entendeu? Só fica mais difícil o nível, mas o trabalho é o mesmo. Porque para você se tornar um atleta profissional, você tem que pensar e fazer tudo que um profissional faz, sim, entendeu? Mesmo você sendo amador. Então, você me falar assim, o que mudou, o que né, te impactou? Nada, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já venho fazendo isso há muito tempo, né? Então, assim, o que eu posso falar para você de uma maneira que talvez você queira saber melhor, é como que é a abordagem da dieta do Patrick, como que ele domina isso e como que ele impõe isso, né?
Então, assim, o que que mudou principalmente, cara, de um amador para um profissional, dos treinadores para mim? Primeiro, extremamente profissional, né? Já diz o nome. O cara é extremamente Sim. profissional, ele te trata como um atleta profissional, né? Então, assim, e isso, cara, o atleta tem que ser compatível com o treinador, senão não aguenta, entendeu? Então, tipo, são coisas que o cara te passa uma dieta, você já tem que ter um certo nível de entendimento, um certo nível de maturidade para você não questionar ele em umas coisas tão meio idiota, sabe? É um Sim. negócio mais objetivo, né? As fotos, eu lembro assim que na preparação são todos os dias, né? Pela manhã e pela noite, você tem que enviar foto todos os dias pela manhã e pela noite. Você tem que mandar o Uhum. seu peso, né? Você tem que fazer como se fosse um relatório de como está indo o teu físico, o que que você está achando, né? É um trabalho em sintonia, né? E em relação a tipos de alimento, é uma dieta extremamente limpa. Você pode ver que o Patrick não é um cara que faz refeição livre, é muito difícil, só se você estiver morrendo mesmo, entendeu? Ele Uhum. não cede em nenhum momento, né? Ele tem o porquê dele também, disso daí, né? As ideologias dele, que eu também concordo. E é isso, cara. A principal diferença de um treinador aí na linha profissional para amador é a maneira que o cara trata você, cara, né? Então ele te trata como um profissional, ele te fala algumas coisas que te motivam, entendeu? Ele te trata como um profissional. Essa é a verdadeira. Porque hoje você vê um monte de coach aí que tá preparando os atletas e, assim, não responde a mensagem, não, como eu posso dizer, não dá a devida importância ao trabalho, né? Aquele cara que Não vai trata de competir. forma profissional? Isso, eu já vi cara que, tipo assim, não passou a finalização da dieta pro cara, entendeu? Esqueceu alguma Poxa. coisa. Então, eu lembro de um episódio também que aconteceu com o Patrick, só para vocês entenderem o nível, que eu estava competindo aqui em Curitiba, esse era 2017, Campeonato Paranaense, o qual eu fui campeão overall também. Eu fui fazer a pintura, né, um dia antes do show e no dia do show pela manhã, só que era muito longe. E nisso, ele falou, ó, agora eu quero que você me mande foto de hora em hora, né? Eu falei, não, beleza. Só que eu fui fazer a pintura, era muito longe, acabou que a bateria do celular descarregou e eu não consegui enviar a foto para ele, né? Ah. E aí, a hora que eu liguei meu celular, cara, ali ele já tava. Brrr. Primeiro, né, cara, que ele tá na Suíça, então o fuso horário já é diferente, ele tem que ficar de madrugada acordado, né? Aí eu lembro que ele mandou as mensagens pra mim, ele falou, cara, você tá. Cadê as fotos, né? Daí eu Sim. não respondia, daí ele falou, você tá achando que isso aqui é o quê? Você acha que eu tô brincando de bodybuilding? Você acha que é. O que que tá pensando? Né? Ele Já falou deu uma assim, chamada. isso, deu até explicar pra ele, falou, ó, cara, eu fui tirar as fotos lá, acabou a bateria e tal, dele, tá, entendi, tudo bem, entendeu? É só pra vocês entenderem o nível. Não tem aquela coisa de falar duas vezes, sabe? Tipo, você tem que me enviar foto. Ó, você tá treinando? Não, cara, isso é... Inclusive, ó, eu acho que eu tenho aqui uma. Eu tinha separado aqui. Acho que essa imagem pode ilustrar bem. Essa Ah, foi uma foto que você mandou para ele, para que isso. vocês fizessem essa avaliação? Isso, na verdade aí já era no hotel, no dia da competição, um dia antes da competição, se não me engano, do Mister Olímpia Brasil agora, que teve 2018 agora. Uhum. E aí era a fase do Carb Up, né? Na fase do Carb Up era foto de em hora, né? Para Então, vocês terem noção isso, de como a margem de erro tem que ser estreitada, né, Vitor? isso, Assim, Então, assim, só para vocês entenderem, nesse dia aí, é, eu fiquei no hotel 24 horas, eu não saí. Tinha feira acontecendo, eu não saí porque a minha função ali era comer, deitar e tirar foto e mandar pro treinador. Então foi assim durante 2 dias, na verdade, né? E no dia da competição, mais restrito ainda. Mas para vocês entenderem, era foto de hora em hora, rapaziada. É isso aí mesmo. e o Essa daí é físico uma das respondendo fotos a cada refeição, né? a cada refeição. Porque ele não tinha um planejamento pronto, assim, ó, você vai comer isso e isso até o final do dia. Isso é fantástico. Ele ia colocando conforme ele ia achando, né? E eu lembro que eu questionei ele, é, assim, né? Eu falei, Patrick, você faz algum tipo de cálculo, né? Para ingerir para fazer com que eu coma os carboidratos e tudo mais. Daí ele É. falou assim, o cálculo é a minha experiência, não tem cálculo. Entendeu? Pois é.
Você sabe, cara, que uma das coisas mais legais, assim, e que inclusive eu costumo falar isso com os meus colegas nutricionistas, mas que tem um certo distanciamento do fisiculturismo, é Uhum. que esse tipo de coisa que você acabou de falar, isso a gente não aprende na faculdade. Esse É, feeling que você tem, isso é uma cara, coisa que não há como isso. aprender Tipo se não for assim, na prática. qual que é a minha visão sobre o bodybuilding, né, cara, em relação aos nutricionistas, né? Eu tenho muito respeito por todos, claro, são profissionais, se formaram, mas você é formado? Você é formado, você é nutricionista, né? Você acha que você conseguiria me preparar para uma competição profissional? Não. Tá entendendo? É isso que eu Não, falo. isso é uma coisa, cara, assim, é, a- é muito diferente, é outro mundo. Eu já participei de preparação, acho Isso. até que eu sou muito feliz, assim, com o trabalho que eu consegui ajudar dentro de uma preparação, mas primeiro, eu acho que o nutricionista, quando ele está junto de um atleta, dentro de um processo de preparação, primeiro, a gente tem que entender que nós não fazemos o atleta, nós ajudamos, Isso, nós exatamente. auxiliamos. Quem Isso, faz o trabalho são vocês. o atleta. Segundo, o que nós podemos fazer é colaborar. Porque nada Exatamente. adianta sem o feedback, seja que o teu físico dá, como foram as fotos que você mandou para ele, seja a tua E, percepção. é Quantas que- vezes você não finalizou antes de trabalhar com o isso. Patrick? Na verdade, o que eu costumo falar, né, cara? Você pode ver que a maioria dos top treinadores do mundo, todos eles têm uma coisa em comum. Todos já competiram antes. Você está Tem que entendendo? sentir, né? Tem que. Isso. Então eles já fizeram muitas vezes aquilo ali, já testaram inúmeras vezes, eles, sabe, é uma coisa de conhecer o metabolismo, de conhecer o corpo. Então por isso que eu falo, não, eu não desmereço ninguém, mas eu não tem como um nutricionista que se acabou de se formar, ele não tem a capacidade de me preparar com excelência. Você está entendendo? Uhum. A gente não vai extrair o máximo, né? Ah, mas ele não aprendeu tão bem. Não, não é que ele não aprendeu tão bem, é que aquilo ali não foi ensinado. É outro mundo, pô. É outra coisa, entendeu? Então, quando se trata de bodybuilding, principalmente profissional, é muito diferente, sabe? A Sim. abordagem é muito diferente. Da mesma maneira que nem um médico conseguiria preparar um atleta profissional de fisiculturismo, entendeu? Você não vê. É Você isso vê, mesmo. você vê eles auxiliando, né? Você vê eles auxiliando, mas preparar realmente não tem como, cara. Porque é muito complexo o processo e para o cara conseguir preparar alguém, na minha opinião, ele já tem que ter feito isso muitas vezes, né? É Sozinho, no muito corpo dele. difícil, né? Ele tem que Alguém ter que é feito no faixa corpo dele. branca Isso, ensinar alguém que é faixa preta. isso, ele tem que ter feito isso no corpo dele várias vezes, tá entendendo? É um processo de feeling, principalmente a semana final ali, cara, é loucura, cara. Esse esporte é muito complexo, enfim, é uma Sem infinidade dúvida. de variáveis que são levantadas, né, em vários momentos da preparação e, né, não tem o que fazer se o cara não tiver experiência, sabe? Isso não tem no livro. Essa é a verdade, cara. E por falar em experiência, hoje a gente vê no meio, digamos, um hype muito grande dentro da suplementação intratreino, até com Hum. substâncias mais novas, tipo ciclodextrina, Uhum. algumas substâncias Carboninho. novas, digamos assim. Você faz uso de alguma suplementação intratreino? Como é que funciona essa parte para você? Você gosta? Periodiza isso? Conta um pouquinho pro pessoal. Cara, desde a minha primeira preparação com o Patrick, né, volto a falar, quando eu comecei a fazer as preparações com o Patrick, eu comecei a aprender muito, né? Não sei de tudo ainda, nunca vou saber, mas comecei a aprender bastante coisa com ele. Então, baseado no que ele me passa, sim, cara. Eles usam bastante Vitargo, né, intratreino. EAA, eles usam muito EAA, né? Que seriam os aminoácidos, né? BCA e EAA, cara, é coisa assim de 30 a 40 gramas por dia, né? Isso numa fase de off-season e pré-contest é a mesma coisa. Então, a combinação dos aminoácidos com os carboidratos com um peso molecular modificado, né? Que seria a questão do Do acabei de Vitargo. falar, do Vitargo, exatamente, são muito usados, né? Então eu também costumo fazer o uso dessas substâncias, sim. Uso bastante EAA, cara. Uso glutamina, uso BCA, uso arginina porque eu gosto, não porque ele passa. Eu uso creatina, cara, eu uso muito suplemento, bicho.
ômega 3 eu uso bastante. Proteína? Whey protein, proteína em pó, que mais que eu uso? Tô olhando aqui para ver se eu acho os potes ali. Uso os manipulados também, né? Mas essa questão que você levantou é bem interessante, cara. Você pode ver aí nos vídeos, aí vamos falar dos que são mais evidentes. Pega o Flex Lewis, né? Que é o top da categoria aí. Você vê ele treinando com um galão de, porra, cara, uns 2, 3 litros de carbo com amino, né? Sim. Então, Inclusive, Vitor, você sabe que eu tinha separado como tema para o canal falar um pouco sobre o Vitargo, que eu vejo que é uma coisa que muitos atletas lá de fora utilizam e isso não é difundido aqui no Brasil. E a hora que cair no mainstream, que virar modinha, aí todo mundo vai sair correndo atrás para comprar e vai virar febre. Na verdade, isso daí é a mesma coisa, não sei se você lembra, quando veio o Oxymase pro Brasil. Perfeito. Né? Quando veio o Oxymase pro Brasil, eu lembro que um pote de Oxymase era R$200, cara. Entendeu? Não, mas esse carboidrato é isso, é aquilo. As pessoas não conheciam, as pessoas só tomavam maltodextrina e dextrose. Aí chegou o Oxymase com peso molecular diferente e tal, um pozinho branco, né? Aí agora é a mesma coisa com o Vitargo. O Vitargo ainda, as pessoas aqui não conhecem ainda o Vitargo. Né? Eu tenho loja aqui em Curitiba, então eu só consegui comprar o Vitargo porque eu importei pela importadora. Sim. Tá entendendo? Porque não dá. E mesmo assim, o custo-benefício dele é muito caro. Eu acho muito difícil as pessoas manterem um suplemento de carboidrato daquele valor, sabe? Lembro que é coisa de R$200 o pote. O Duda tá falando aqui nos comentários que é inacessível e é isso mesmo. É inacessível. Uma coisa que... Essa é a verdade, inacessível mesmo, infelizmente. Cara, e se você for ver isso aí nos Estados Unidos, na própria Europa, já tem faz muito tempo. Eu lembro que eu tomava um suplemento da... Eu nem lembro o nome, cara. Ah, mas era tipo Vitargo já, sabe? Que Esse é da Cytec, né? A gente pode falar o nome aqui. Esse é da Cytec, não é? Que você usa? O Vitargo não uso mais porque não tem mais importação, cara. Infelizmente não tem mais importação. Agora ainda, né? Com essa questão da pandemia, né? Isso, não tem mais importação, não vem nada, infelizmente, aqui. E eu também não vi nenhuma empresa brasileira que faça também, né? Não tem. Até porque vai ter que bater lá na Anvisa, né? Vai ter que regulamentar. Isso, exatamente. Tem todos esses problemas aí. Mas a questão dos outros suplementos eu uso todos, cara. Eu uso EA, BCA, uso bastante, sabe? Eu uso até limão em jejum ali com glutamina, que o pessoal fala bastante, né? Eu uso isso daí também, o Petri que me passa. E, cara, eu gosto bastante de suplemento, pra falar a verdade pra você. Tem até coleção... Pelo visto tá dando resultado, né? Resultado. Eu gosto bastante de suplemento, cara. Eu uso bastante. Show. E só pra ponderar uma coisa que você falou sobre o Vitargo, uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para um atleta profissional que inclusive é diabético e ele fazia uso do Vitargo. Então, para você ver que como, assim, é o nível mais hard possível de alguém que vai ter percepção sobre o carboidrato. É um atleta profissional e ainda é diabético. Exatamente. Pra você deve imaginar de quem que eu tô falando, né? Eu conheço. Para você ver o nível do produto, né? Sim, exatamente. E agora, assim, uma característica do seu físico, desde a Júnior até agora, é que sempre foi um shape muito proporcional, né? E é um quesito muito visado pelos árbitros. Porém, agora na liga profissional, pede-se muito volume. Portanto, a questão da alimentação, do aumento de calorias, ela vai ser presente. Eu te pergunto, cara, como que você vai conseguir manejar isso junto com o Patrick para que você não perca a linha de cintura e fique com aquele aspecto que te trouxe até o profissional? Certo. O Patrick, inclusive, já me passou o planejamento para eu começar a executar. Né? A questão da alimentação, na minha opinião, não influencia tanto na linha abdominal. Né? Você pode comer muito, você pode comer muito, muito mesmo, não vai influenciar. Eu acredito que não influencia, inclusive eu até falei com outros atletas sobre isso, profissionais. O que vai te influenciar em questão de você perder a sua linha abdominal tá mais relacionado com drogas, cara, sinceramente. Entendeu? Então a questão do alimento, você tem que, sabe, o corpo ele se adapta. É claro que em off-season você vai ficar com o abdômen um pouco mais dilatado e tudo mais. E outra coisa que você consegue fazer para melhorar muito esse problema é fazer o stomach vacuum, né? Então, quando você entra em preparação, você começa a fazer o stomach vacuum, você começa a apertar mais a linha de cintura, né? Enfim,
eu acredito que eu não vá ter problema com isso. Né? Em off-season eu até fico com um pouco o estômago um pouco mais alto pela quantidade de comida, mas sempre em pré-contest o abdômen entra normal, né? Não tem problema. Eu acho que os abusos de outras substâncias que acabam influenciando, sabe? Perfeito. Sinceramente. E com relação à tua fase, já que você está falando desse finalzinho de preparação, alguns atletas eles têm um pouco mais de dificuldade de encaixar frutas dentro da dieta, um certo receio da frutose, enfim. Eu queria saber se você utiliza alguma fruta, abacaxi, alguma coisa assim, ao longo da preparação e nessa fase final. Levo, eu levo até a fase final, inclusive no Carb Up. Você tá falando da fase pré-competição ali, né? Isso. As frutas eu levo durante a preparação inteira, né? Eu sempre faço algumas alternações ali em banana, morango, maçã verde, né? E no Carb Up eu já utilizei abacaxi, banana, enfim, eu uso fruta também no Carb Up. Claro que em quantidades não gigantescas, né? Quantidades corretas, mas a gente faz a utilização sim, sem problema algum. Tem que utilizar, na verdade, né? Bem interessante, porque isso é uma questão que é até um mito, né? Que o bodybuilder não diversifica, que não dá para encaixar. Isso é linha de trabalho e é você saber o que você está fazendo, né? Assim, entra na mesma questão das refeições livres aí e tudo mais, né, cara? É uma linha de pensamento que cada um tem. Eu acredito que o esporte evoluiu bastante, é muita informação e por ter tanta informação, as pessoas acabam ficando perdidas, sabe? Então, que é muita chuva de coisa vindo, daí o cara fala, mas eu vi o atleta de tal lá fazendo, então vou fazer também. Mas o cara não tem noção que o atleta de tal lá pesa 130 quilos, entendeu? Então são várias variáveis que influenciam em cada passo que você está dando. Então as pessoas que têm esse tipo de dúvida têm que conseguir se encontrar e ver o que é melhor para você naquele momento, né? Sim. Então, cara, é complicado. Tem que ter... Eu sempre falo, né, cara? Para esse pessoal que quer começar no bodybuilding, enfim, que seja lá, não sendo só atleta, mas que quer melhorar o físico e tal, precisa de uma boa orientação, desde o começo até o final. Ponto. É isso. Senão vai Inclusive, a Amanda fez uma pergunta aqui para você. Qual a fase da preparação que você mais curte? O que você fala assim, cara, normalmente o pessoal sofre, mas gosta de ver o físico entrando, né? É o seu caso? Cara, eu gosto bastante do pré-contest, cara. Eu sinto que eu fico fisicamente e espiritualmente, assim, falando de uma maneira, fico muito, muito diferente do normal, sabe, cara? A parte do pré-contest ali, eu me transformo, eu consigo ver a mudança semanalmente, as pessoas que estão ao meu redor conseguem perceber também, entendeu? O foco aumenta demais, não que eu não tenha foco o ano inteiro, mas o pré-contest é a fase mais insana, é onde você tem que se provar todos os dias, sabe? Porque, principalmente para mim, cara, e para 98% dos atletas aí brasileiros, a gente não vive só do bodybuilding, né? Então a gente faz o bodybuilding, né, com excelência e resolve várias outras coisas no mesmo momento. Então eu tenho que cuidar da minha loja, já para pensar, eu tenho que cuidar da minha loja, eu tenho que fazer pedido, eu tenho que fazer tudo, entendeu? Eu tenho que emitir nota, eu tenho que treinar no horário que dá praticamente, né? Não é o horário que eu gostaria de treinar, eu tenho que treinar à noite, depois que eu fecho a loja, enfim. Então são várias coisas que juntam, que deixa tudo muito doido, sabe? Mas o pré-contest é a melhor fase, sem dúvida alguma, cara. E você é casado, né? Você tem que ter a tua vida, né, cara? Além de tudo isso. Não sou casado ainda, eu sou noivo, na verdade. Mas, né, da mesma maneira, enfim, tem que ter todo esse balanço para conseguir fazer as coisas com excelência. É difícil, cara, vou falar a real para vocês. Eu lembro que, assim, desde a época que quando eu me tornei profissional, uma coisa que eu tinha falado assim para mim mesmo, eu falei, cara, eu não vou mais fazer uma preparação à noite, bicho. Entendeu? Porque todas as minhas outras preparações foram à noite, sempre depois do meu trabalho. E isso foi algo que vinha me desgastando bastante nas preparações e que eu tentei mudar de alguma forma, porém, mas eu não consegui. Vou ter que fazer mais uma noite, entendeu? Só que agora é de um nível profissional, mas eu tenho certeza que eu vou fazer da melhor maneira possível também. O Otávio te perguntou aqui sobre a questão do humor.
o seu humor dá uma alterada? É uma coisa que... Como que fica isso pra você, Vitor? Bom, veja bem, cara, eu acredito que isso, o Otávio é atleta, inclusive eu que preparo ele, né? Inclusive, isso é... O que que acontece? Qual que é a minha percepção disso? Com os anos, você vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação e você vai aprendendo a controlar, entendeu? Só que, obviamente, quando vai chegando na fase final, você fica um pouco menos tolerante, porque não só pela dieta, mas eu acredito também que pela ansiedade do show tá próximo, sabe? Eu não sei quantas pessoas acabam se cobrando, mas eu me cobro demais, então eu não admito nenhum tipo de erro na minha preparação, né? Então isso acaba pressionando muito a minha mente e a mente de todos os atletas que se preparam da mesma maneira, mas a fase do humor você tem que aprender a controlar e, consequentemente, você vai aprender a controlar, bicho. Isso aí é fato. Uhum. E agora, já pensando na liga profissional, ó, o Bruno tá te elogiando aí, acho que você Não, pode mandar um beijo pra ele. Não, o Bruno é um... Porra, bicho, o Bruno é foda. Esse Bruno aí é engraçado, esse moleque aí, mano. Namorado do Alf, ele. Ah, é? Sabe o Alf? Sei, sei. Namorado, pô. São um casal. Ah, fazer um casal bonito, né? Casal pesado, né? Vitor, agora pensando no profissional, vocês chegaram a estipular, não sei se você, em qual categoria você vai, se você decidiu isso, enfim, a questão do seu peso, como que você está pensando isso agora para para essa retomada, né? Categoria 212, né? Não tenho, eu já falei isso com o Patrick também, ele falou, não, você é 212, acabou, então, né, não tenho que questionar, se ele falou, tá falado. Você falou do peso, Uhum. como tá agora e tal, como que vai ser essa nova fase, né, cara? Cara, veja bem, eu sei que o teto da categoria ele é 96 quilos, né? Então eu tenho espaço para fazer um off-season bom. Eu já cheguei a pesar 113 quilos no final, no começo dessa pandemia aí, infelizmente, né? Então a pandemia fez com que eu mudasse todos os meus planos, né? Sim. Adiasse ainda mais as competições, mas também acredito que dá para fazer um trabalho melhor. Mas é isso, a categoria é 212, não tem desenrolo. Eu falei com o Patrick que sobre isso também. Ele falou, cara, você precisa estar competindo para a gente ver o quão distante você ainda está desses caras. Tem que pôr do lado, né? Tem que pôr do lado, não adianta, entendeu? Então, a intenção é competir pelo menos de 2 a 3 vezes por ano, né? Competir lá fora, né, cara? Porque, porra, o meu sonho mesmo, eu faço bodybuilding, eu fiz o bodybuilding todo esse tempo com um sonho de competir nos Estados Unidos, cara, né? Tenho que estar lá de qualquer maneira, né? Pretendia fazer a minha estreia lá nos Estados Unidos, né? Já tinha um show? Atlanta. Eu ia competir em Atlanta. Infelizmente o coronavírus, né, acabou aí com todas as expectativas e possibilidades de qualquer show esse ano, pelo menos para mim. Então não vejo possibilidade alguma de fazer uma preparação, de gastar dinheiro com incerteza, risco, né? Correr o risco da incerteza, né? Então eu prefiro me resguardar, né? Me manter o máximo saudável possível para quando começar a fazer qualquer tipo de trabalho, né? Fazer da melhor maneira possível. É isso. E o Duda levantou um ponto importante aqui sobre essa questão de você ser visto, né? De você aparecer dentro da liga profissional. Essa escolha pelo Atlanta foi um pensamento estratégico? Foi o que bateu no calendário? Como que vocês chegaram nesse show, né? Aqui? Foi o que bateu no calendário, né, cara? Na minha opinião ali, foi o que ia dar para eu fazer, porque eu queria competir já fora. Mas a estratégia o show tem que ser muito bem escolhido, né? Claro que eu não vou estrear no New York Pro, né, cara? Não tem como, entendeu? Então, sim, o show ele tem que ser um show de uma magnitude um pouco menor, pra gente ir sentindo e ver o que vai acontecendo. Não tem como, né, cara? Então, é difícil você ir lá no New York Pro, num Tampa Pro, sabe? É complicado. A não chegar fazendo barulho assim, né? Isso, exatamente. Então, agora eu acho que a questão do profissional, cara, ela vai muito da forma física que você apresenta, não é nem da colocação ali, sabe?
É da Sim, a maneira primeira que impressão, né? isso é a primeira impressão que você vai deixar ali, as pessoas vão olhar você, os atletas vão olhar você. É totalmente diferente do amador, né, cara? Então, é outra parada. Mas eu confesso que eu tô ansioso, né? Não tenho medo de competir no profissional. Que fique claro isso aqui, né? Eu sei do meu potencial, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar até lá. E o mais importante, eu sei o quanto eu estou disposto a pagar o preço para chegar até lá. Acho que isso é o que todos os atletas têm que ter na cabeça, né? Então, Sim. ninguém aqui é mais criança. Enfim, eu acho que eu vou fazer uma ótima estreia. Acho não, eu tenho certeza. E de primeira mão aqui para você já, eu posso garantir para vocês aí que eu me sinto preparado para começar a fazer qualquer tipo de trabalho, né? Eu lembro que eu falei com o Eduardo bem logo quando eu me tornei profissional, eu falei, cara, eu ainda não me sinto preparado para fazer nenhum tipo de preparação ainda, não sinto que eu vá conseguir fazer, né? Ele falou, cara, fica Uhum. tranquilo que isso vai aparecer uma hora, isso vai surgir uma hora em você, né? E surgiu agora, eu tenho certeza que eu estou muito preparado, tanto principalmente psicologicamente, para conseguir fazer qualquer tipo de trabalho, fazer o que tem que ser feito e o principal, motivado, né? Então, tô ansioso para fazer meu próximo show. Eu quero fazer o próximo show fora do Brasil, eu não sei como que vai ser agora, mas não sei ainda o planejamento, porque não tem nada, né, calendário, enfim. Mas é isso, eu Uhum. acho que vai ser bem maneiro, falar a verdade. Só uma dúvida, Vitor. Quanto que você tem de altura? 172. Então você seria um atleta para a categoria, um dos maiores, né? Um dos mais altos. Eu tenho a mesma altura do Zane Watson, o canadense. O Correia tem 169. O Flex tem 168. Deixa eu ver mais, cara. Quem que é um atleta mais alto? Ah, sabe o George Dabu, que é o Uhum, enorme. minha altura, 172. Ele. Já falei com o treinador dele, já conversei com ele também, né? Que ele As ia pra, costas parecem um mapa topográfico, na né? minha opinião é a melhor costas do. Do circuito profissional inteiro, né? Eu acredito que sim, cara, uma das melhores ali. Ele, Phil Heath, claro, mas o Dabu é outro nível, mas ele é um cara alto também, não é tão baixo não. Tanto é que ele era da Classic, né? Sim. E eu E não foi sei como que esse. corajoso, né? Cara, ele batia, se não me engano, a Classic pra 182 você tem que bater 86 quilos ou 85, alguma É, o coisa cara é assim. oco, né? O cara é oco, 80, né? é 80, não, 172, 82, se não me engano. Porra, É, o cara é feito de isopor. não tem como, né, cara? Não tem como, é complicado. Uma coisa que eu queria te perguntar, cara, é o seguinte: você fez um apanhado aí da tua trajetória, da tua carreira, mas o pouco que eu já conversei com atletas do seu nível, eu percebo que eles tiram sempre lições das competições. Não necessariamente a competição que ele vence é a competição que ele mais aprende. Normalmente ele aprende nas que ele perde. E como você tem um passado aí, desde competindo na Júnior, qual foi a competição que você se recorda que você fala assim, nossa, nessa aqui eu aprendi, e o que que foi esse aprendizado? Cara, falando de uma questão de dieta, né, cara, que, assim, eu lembro que na minha primeira competição, eu acabei não seguindo um plano 100%, sabe? Eu tava, Uhum. né, não tinha tanto um controle psicológico ainda, eu tava fazendo as coisas, eu já tinha um nível legal de físico, então eu já achava que estava muito bom para aquela categoria, né? E eu lembro que eu dei algumas vaciladas, eu lembro que eu perdi alguns horários, eu deixei de fazer algumas coisas, e isso quando eu subi no palco e a minha primeira competição eu fiquei em segundo, porra, Hum. aquilo ali foi, entendeu? Aquilo ali foi um negócio assim que desceu, sabe, de tudo torto, e eu acabei ficando muito mal, né, naquilo ali. E eu prometi uma coisa para mim mesmo, eu falei, cara, a partir de hoje não vou permitir absolutamente nenhum tipo de erro na minha preparação. Então, assim, eu acho que por isso que eu sou tão rígido, tão focado, eu acho que foi devido a essa minha primeira competição que me fez aprender, e eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte, cara, você só vai se arrepender, né, de alguma coisa, de alguma competição, quando você saber que você errou. Agora, se você é aquele cara que fez o teu trabalho 100%,
você fez todas as refeições certo, você se dedicou ao máximo, você chegou no seu limite, né? Você sabe que você foi sincero com você mesmo, porque quando você erra, você está se enganando. Então, quando você foi sincero com você mesmo, você fala assim para você mesmo, eu falei, cara, isso aqui é tudo que eu tenho, tudo que eu posso entregar é isso. E você sobe no palco e você perde, você não fica triste. Você fala, cara, eu fiz o meu melhor. E isso Tipo, pro cara ganhar de mim, o cara vai ter que estar... Você tem que parabenizar esse cara, entendeu? Eu lembro que isso aconteceu em 2013 também, que foi o Mr. Universe, 2013, que eu fui competir no Mr. Universe. Pensa, minha terceira competição foi o Mr. Universe, na Inglaterra, né? Então, assim, meninão novo. Essa daqui? Essa daí. Essa daí tá um line-up bem legal, né? Tá eu aqui na ponta. Aí, só casca grossa. Aí o que tá no meu, o que tá na esquerda ali é o Ross Kerr, que é o inglês. Aí do lado dele tem o Keegan Orton, que foi o campeão da categoria. Aí no meu lado ali, se não me engano, tá o Drew Walker. Todos esses caras são meus amigos, a gente conversa e essa foto aí foi bem legal. Mas em 2013, cara, foi uma preparação que realmente eu sofri muito pela questão financeira, que eu não tinha dinheiro para fazer as coisas e passagem para Inglaterra era muito caro, enfim. Eu lembro que eu tinha um Celta na época, eu tava indo pra academia, o cara bateu no meu carro. O cara bateu Nossa. no meu carro, bicho. O que ele treina na mesma academia que eu falei, ó, cara, faz o seguinte, vamos treinar lá primeiro lá, daí depois a gente vê isso aí. Aí eu fui lá, treinei, daí o cara falou, vou te dar um cheque aqui e tal. Daí eu falei, me dá o cheque aí então. Aí eu não arrumei o carro, eu fui lá e coloquei dinheiro para comprar as passagens, daí eu fiquei andando com o carro mais de um ano batido. Já fiz loucura, bicho, entendeu? Mas nessa competição aí que eu quero frisar é o seguinte, de 2013, eu fiz absolutamente tudo que estava no meu alcance. Não tinha espaço para fazer mais nada. Quem me preparou nessa época foi o Edson Prado, né? Grande abraço aí pro Prado. Excelente atleta. Excelente atleta. E eu fiquei em quarto, né, cara? Eu fiquei em quarto. Mas eu em nenhum momento fiquei triste, porque eu falei, cara, não tinha como, bicho. Entendeu? Eu era o atleta mais condicionado, acredito. Mas lá eles estavam Isso que eu ia ressaltar, principalmente ali na foto, a tua parte de baixo ventre ali, meu, não dá para comparar o nível de definição com os outros. Nesse campeonato eu lembro que, cara, lá na Inglaterra é o seguinte, nessa competição. Os caras falam, ó, as prévias vai ser 10 da manhã. Se você não tiver 10 da manhã, 9h50 lá na porta, você já era, entendeu? São muito regrados com isso. Eu lembro que a mulher que veio me pintar com aquelas tintas, aquela Drintan, sabe? Ela me pintou tudo errado, bicho. Passou muita tinta. Não gostei. Não gostei muito, mas foi o que aconteceu mesmo. Eu achei que fica a pintura um pouco grossa, mas mesmo assim deu pra ver o quão definido eu tava, né? Na época. E foi legal aquele show, cara. Foi legal. A título de curiosidade, quanto que você tava pesando naquela competição? Cara, eu acredito naquela competição eu tava com uns 88 quilos. 88. Eu acredito que tava com uns 88. Um júnior, hein? Um júnior. Tava pesado, cara. Tava bem. Mas eu lembro que o Keegan Orton, aquele que ganhou, ele tava com 102, eu acho. 101, uma coisa assim. Um moleque gigante, cara. Só que não tava tão seco, né? Pra quem não conhece aí, esse Keegan Orton é irmão do Steve Orton. Né? Inclusive, o cara é da Austrália lá, né? Nova Zelândia, aqueles lá, os caras são foda. Legal. Uma coisa que eu queria te mostrar aqui, e aí entra uma parte que... que pena que ela não tá aparecendo. Mas você sabe que foto que eu tô falando? Essa daqui, que é uma comparação que você postou? Sei. Uhum. Depois, infelizmente, gente, ela vai acabar ficando assim aqui, mas depois eu convido vocês a conhecerem ali o perfil do Vitor, para que vocês vejam como a evolução, às vezes, o atleta ele pode aumentar de tamanho e manter os mesmos defeitos do físico. E no seu caso, você percebe que você colocou aonde precisava o volume ao longo do tempo. Isso faz com que o balanço em cima do palco seja, assim, melhor. Impressionante. Fala um pouquinho desse trabalho de precisar dessa avaliação, de saber aonde atacar, ter os pontos certos. Às vezes você sobe 2 quilos e fica com o físico completamente diferente do que se você subisse 10 no lugar errado, né?
Isso, exatamente. Cara, eu acho que você precisa de um treinador para estar te falando, te orientando o que que você tem que fazer, né? Aonde você Uhum, tem que crescer mais, né? O que que você tem que fazer para melhorar. Mas eu acredito que assim, cara, quando as pessoas falam assim, né? Ah, fulano tem a perna muito grande, não precisa treinar tão forte, senão vai ficar desproporcional. Pô, você tem que treinar a perna, daí você tem que treinar mais ainda, entendeu? Na minha opinião. Eu acho que se você faz tudo bem feito, você vai ficar bom por completo. O atleta que tem algum tipo de falha, você pode perguntar para ele assim: se o cara tem uma falha no braço, você pergunta para ele qual que é o músculo que você acha mais difícil. Ele vai falar braço, entendeu? Qual que é o músculo mais difícil de treinar? Braço. Pô, minha panturrilha não cresce. Pô, mas qual o músculo você acha mais difícil de crescer? A panturrilha. Você tá entendendo? Porque sim. talvez ele não se dedique tanto quanto Uhum. os outros músculos. Então, né? Não é uma E questão a de hora que ele pegar falha. gosto, Eu acredito que não seja nenhuma questão de falha física genética. Pode ser que seja também, eu não sei, mas às vezes é uma falha de treinamento, de dedicação do cara treinar melhor aquele músculo, entendeu? Porque sim. assim, o que que é dar ênfase numa musculatura? Para e pensa comigo. Você tem que melhorar o teu adutor. Tá, o adutor tem um exercício só, que é a abdutora, né? Então não tem tipo de variação. Como que é a melhor como que você dá ênfase no adutor? Fazendo mais, entendeu? Você treina mais. Então eu acredito que não tem sabe, uma regra assim, sei lá, puxa desse jeito, faz isso, faz aquilo. Não, treina bem feito que você vai melhorar por inteiro. A minha opinião Sem é essa. reinventar a roda, né? Sem inventar. Eu, pô, já fiz vários tipos de treinamento e hoje eu me encontro com um treinamento bem simples, né? Só que com bastante carga, cadência em repetições. Eu utilizo o SST também, que é o sistema do Patrick lá, é o Circoplasma Bom Assist ponto. Training, né? Enfim, eu acho que o treino tem que ser bem feito e você tem que chegar na academia, não com um tempo estipulado, mas você tem que chegar lá para fazer o que você foi, para fazer o que você tem que ser feito, entendeu? Eu demoro 1 hora e meia treinando, às vezes até perto de 2 horas, sabe? É esse tipo de coisa que eu vejo que as pessoas não Inclusive, fazem. cara, eu vejo você treinando lá na John. Cara, deve ser um clima fantástico aquele lugar para treinar, hein? Pelo Aquela amor de Deus. aquela academia lá realmente é incrível, cara. Eu treino lá desde antes de abrir para o público, né? O dono lá se chama John, né? O nome dele é John. E, cara, se for para falar da John Arms, eu vou ficar falando aqui por muito, porque a academia é totalmente diferente. O John importa as máquinas, além dele importar as máquinas, né, boas, ele modifica. Então, ele coloca os rolamentos lineares, ele faz um monte de coisa nas máquinas lá que acabam deixando elas ainda melhores. Mas o clima da academia realmente é algo inspirador, é uma academia que a hora que você entra ali, você fala assim, pô, parece um pedaço da América, parece que eu tô numa academia dos Estados Unidos. Realmente é essa a sensação, E o entendeu? quanto esse clima você acha que te influencia para conseguir apresentar esse tipo de condição no palco? E depois, se você quiser já emendar uma resposta na outra, esse é o teu físico do Mister Olímpia. Uhum, Você acha que. Você comentou que você chegou um pouco flat, né? Que você uhum, acha que você chegou um pouquinho flat. uhum. Ahn, Vocês já conversaram sobre isso? Vocês já pensaram o que poderia ter sido feito diferente? Você acha que foi uma questão de logística por não ser aqui de São Paulo? O que você acha? Cara, né, a questão do físico que eu fiquei flat foi o seguinte, cara. Quem estava me acompanhando também nessa preparação, né, eu estava mandando as fotos, estava olhando também, era o Correia, né? O Uhum. Eduardo, ele via as fotos, né? Mandava para ele, ele não falava absolutamente nada do que eu tinha que fazer. Eu só mandava foto para ele e ele falava, legal, só. Ele e o Edson Serafim, né? Os dois. Pô, você tá sem gente pra te dar um feedback, hein? Porra, os caras, né, são as dois maiores, sei lá, os caras são foda. Aí, cara, eu já me encontrava muito seco, muito preparado, muito tempo antes. Uhum. Numa condição muito bacana, né? Faltando 10 semanas ali para competir. Eu já tava com o glúteo estriado, faltando 10 semanas. Vocês podem ver nas fotos aí, não é mentira isso. Então eu tava numa condição muito agressiva.
E eu lembro que nas últimas semanas, eu mandando a foto pro Correia, pro Serafim, o Correia me falou uma coisa, ele falou, ó, só não depleta demais essa última semana, né? Ele falou assim, não depleta muito, né? Não depletar muito é o quê? Não treina tanto, né? Na última semana. E eu acabei, cara, porra, eu agachei com 180, eu fiz leg com 1.200 libras, eu acabei treinando de uma maneira muito agressiva. E isso impactou demais na hora de fazer a compensação de carboidratos no meu físico, né? Porque o metabolismo fica diferente, você causa muita lesão na tua musculatura, questão do fígado ali, enfim, metabolização de proteína, muda, cara. Não adianta. Muita Então, inflamação ali, né? muita inflamação, entendeu? Até uma questão de retenção hídrica, mas por quê? Isso daí é um amadorismo da minha parte, né? Porque para querer sempre fazer o melhor todo momento, né? Falei, não, eu tô aqui, eu vou treinar do jeito que tem que treinar mesmo e, né, o Patrick também me falou isso, falou, ó, cara, agora, né, ele falou assim, ó, agora o teu treino são 4 séries de 8 a 12 repetições, mais nada. Só que eu fazia 4 séries de 8 a 12, mas no talo, meu irmão. Entendeu? Era muito forte. E daí acabou depletando demais. E eu acho que o maior erro que eu cometi nessa preparação foi esse. Né? De Até por conta do clima da John Army, você acha que aquela coisa te motivou? Você falou, ah, meu irmão, eu tô ouvindo o barulho das anilhas batendo aqui, eu vou pro tava pau. muito forte, eu tava me sentindo muito bem, entendeu? Eu tava com a comida ainda relativamente alta pro meu físico, porque eu sou um cara que tem um metabolismo muito acelerado, sabe? Então foi algo que me motivou a ir lá e treinar mais, sabe? Só que foi um erro, né? Um erro que eu espero não cometer novamente. Né? Mas é difícil, cara. Na reta final ali você tá com muita coisa na cabeça, você não tá vendo o teu físico como ele realmente tá, entendeu? Ó, entrou aí, ó, na live aí o Nutri, que inclusive é nutricionista também, o Guilherme, o Gui Carvalho, inclusive é nutricionista, ele foi o que me acompanhou na fase final da preparação, aí praticamente da preparação inteira. Meu parceiro de treino ali, Guizão, nessa do Mr. Olímpia, foi ele que chegou junto. Ele viu de perto, ele pode até falar alguma coisa aí sobre isso também. Escreve aí, Gui. Se quiser colaborar, fica à vontade. Mas eu lembro que era isso, cara. Eu acho que o erro que mais ficou assim na minha cabeça era, pô, podia ter feito diferente, podia ter comido mais, sei lá, entendeu? Mas assim, já foi revisto, é que, cara, a gente erra lá, beleza. Só que não tem como falar assim, não, pra próxima, daí agora a gente come mais, a gente treina menos. A gente não sabe como que vai chegar lá no final. Entendeu? O que a situação vai pedir, né? Isso, exatamente. Eu sou um cara que anoto todas as minhas finalizações. Eu tenho todas anotadas aqui, da fase final. Eu tenho tudo. E, inclusive, esses tempos eu falei pro Patrick, eu falei, ó, que legal, o que eu tenho? Ele falou, pena que não serve pra nada, né? Porque aquilo ali praticamente não vai funcionar mais. Você tá entendendo? Então, porque as finalizações, elas são feitas de acordo com como o atleta se encontra nas últimas semanas. Porque o Vitor de 88 quilos, que competiu em 2013, é outro físico agora e vai ser outro físico lá na frente. Exatamente. O Patrick, ele é engraçado, cara. Ele fala umas coisas assim que eu falo, pô, é a mesma coisa do peso, né, cara? Cheguei pra ele e falei, ó, Patrick, tô com 113, né? Falei, pô, pesei 113 aqui e tal. Daí ele falou, cara, eu não quero saber o quanto você tá pesando na balança, eu quero saber o quanto você tá fazendo de supino. Você tá mais forte no supino? Você tá puxando mais peso dentro do ginásio? É isso que vai te deixar realmente forte, é isso que vai fazer você crescer. Ele falou, né? Os caras são engraçados, cara. Eu lembro, tem algumas coisas que ele fala assim que marca bastante. Divide com a gente, divide aí o que você acha curioso. Isso. Ele é engraçado, que a partir do momento que você se torna amigo da pessoa, né? Então tem uma liberdade diferente para falar com você e tal. Não se engane, né? Não é porque amigo não vai fazer o trabalho com você. Faz até pior, enfim. Mas o Patrick é um cara bem carismático, cara. Ele é muito engraçado, pra falar a verdade. Gente boa. Ele tem um ar de sério, mas o bicho é gente boa. E me diga uma coisa. Acho que você já comentou, você já falou o nome dele aqui na live. Mas quem foi o atleta que você se espelhou, que você falou assim, caramba, esse é o exemplo que eu quero seguir, é esse tipo de atleta que eu quero ser? Cara,
aqui do Brasil, vamos ser sinceros, para mim é o Eduardo Corrêa, né? Eu posso adiantar aqui para vocês que, com convicção, que não vai existir outro Eduardo Corrêa no Brasil. Não vai. Eu posso adiantar aqui para vocês que não vai. Ah, mas por que que não vai? Não vai porque aquele tempo que ele vivenciou lá, o que ele fez naquele tempo lá atrás, não volta, né? Vocês já pararam para pensar que o cara foi pro Mr. Olímpia sem nenhum patrocínio? Pro primeiro Olímpia dele? Vocês pararam para pensar que ele é o Eduardo Corrêa sem Instagram e sem Facebook? Vocês pararam para pensar nisso? Por isso que eu falo que não vai ter outro atleta que vai fazer o que ele fez. Porque não vai ter possibilidade nem de tentar, porque a era digital já acabou com isso. Vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Por exemplo, não vai ter como outro atleta chegar lá no Mr. Olímpia sem o Instagram, porque o Instagram não vai acabar. Você tá entendendo? Então, nesse aspecto, e no aspecto físico, né? Então, assustador, assim, né? Assustador, impressionante, né? O cara é um dos mais condicionados, enfim, não tem o que dizer. Então, o Corrêa, para mim, é um ídolo, né? Um cara que eu não me espelho só como atleta de fisiculturismo, mas sim como pessoa. Se você conversar com ele, você vai ver que ele é um cara muito educado, você vai ver que ele é um cara muito sensato, né? Então, é esse tipo de pessoa que a gente tem que copiar, né? Você quer ser um bom atleta, mas não é só questão do fisiculturismo, é questão da pessoa em si, né? Você tem que seguir os passos dessa pessoa. O Corrêa é um cara realmente diferenciado, né? Ele não é por isso que é o Corrêa, né? Ele não é uma pessoa normal, ele é totalmente diferente em todas as atitudes dele do dia. É isso que torna ele o Corrêa. E outro cara que também me inspira muito é o Flex Lewis, né? Que eu passei a admirar mais ainda depois de conversar com ele, enfim. Ele me convidou para treinar na Dragon's Lairs, né? Ele falou para eu fazer um camp lá. É outro cara que também tem um coração aí gigantesco e é um dos tops da categoria aí. Eu acredito que na questão do bodybuilding é isso, cara, né? Então, esses dois caras aí, na minha opinião, né? Tem o Coleman, enfim, outros caras, mas brasileiro aqui, sim, o Corrêa é o principal e não vai ter outro nem 30% dele, vamos ser sinceros. Nem eu e nem ninguém. Vitor, olha, faltam 30 segundos para acabar a live. Passou voando. A gente tinha combinado de fazer meia hora. Uma horinha passou voando. Eu queria agradecer muito, muito, muito a tua participação. Isso vale mais do que qualquer coisa, assim, para quem gosta de fisiculturismo. Agradecer a todo mundo que participou da live e eu deixo aqui você com 10 segundos para se despedir do pessoal. Rapaziada, valeu, obrigado por acompanhar o meu trabalho aí. Fico extremamente honrado por cada mensagem que vocês me mandam aí. Cuide da sua saúde e atinja o seu melhor resultado.